boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem nos acompanha pela TVAL. Você pode nos assistir ao vivo pelo sinal aberto da TVAL na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo canal da Assembleia no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa de hoje falando da composição aqui da Assembleia Legislativa. A gente sabe que na semana passada os 40 deputados foram empossados e um deles já saiu de licença para exercer um cargo no governo do Estado. Marcelo, é uma troca que foi feita agora, recentemente, né? Esse deputado que é de Tubarão saiu, Stener Sorato Júnior, e no lugar dele entrou Maurício Peixer, ambos são do Partido Liberal. Exatamente, Luana. Na realidade, Stener Sorato Júnior foi eleito em 2022, em outubro do ano passado, conquistou uma das 11 vagas do PL, mas ele foi chamado pelo governador Jorginho Melo assim que Jorginho tomou posse em 1º de janeiro, para ocupar a Secretaria de Estado da Casa Civil, um cargo muito importante dentro do primeiro escalão do Poder Executivo. Ele chegou a tomar posse no dia 1º de janeiro, mas ele precisava tomar posse para deputado aqui na Assembleia, e foi o que ele fez. Na quarta-feira passada, dia 1º de fevereiro, ele tomou posse, tirou licença do cargo de secretário da Casa Civil, tomou posse aqui na Assembleia e no dia seguinte ele já se licenciou do cargo de deputado para retornar à Casa Civil. Inclusive esse cargo, né, Marcelo, no governo do Estado, de chefiando a Casa Civil, ele trabalha muito nessa relação entre o Legislativo e o Executivo. Exatamente, ela é importante, inclusive, na questão dos projetos de lei, Deluana. Os projetos de lei, quando geralmente vêm para a Assembleia, eles são encaminhados pela Casa Civil. É claro, eles são elaborados pelas secretarias respectivas e, nesse caso, quando é um projeto, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, é elaborado lá pelo secretário da Fazenda, porém encaminhado pela Casa Civil, que tem essa função, como disse a Deluana, de intermediar muito esse contato entre a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo. E aí tivemos a posse de Maurício Peixer. Exatamente, eu ia comentar isso, né, Marcelo? Que saiu, então, Stener Sorato Júnior, que é do sul do estado, da cidade de Tubarão, e entrou, então, Maurício Peixer, que é da cidade de Joinville, onde ele, inclusive, já foi muitas vezes vereador. Está no 6º mandato, porque ele é vereador lá em Joinville. Ele pediu licença lá do mandato de vereador. Ele, inclusive, era presidente da Câmara de Joinville até 31 de dezembro passado. E agora vai ter esse desafio de assumir esse cargo aqui na Assembleia por um tempo aí indeterminado. Enquanto Stener Sorato permanecer na Casa Civil, Maurício Peixer estará aqui na Assembleia exercendo o mandato de deputado. A nossa reportagem conversou tanto com Stener Sorato Júnior quanto com Maurício Peixer, ambos, como a gente falou, do Partido Liberal, e você acompanha agora as palavras deles. E o governador Jorginho Melo propôs, em convidar um deputado para estar participando da Casa Civil, que é o respeito pelo parlamento. Acho que isso é a primeiro sinal que o governador dá a toda a Assembleia Legislativa. Essa é a minha função, é estar me relacionando como deputado com os deputados, mas principalmente fazendo essa interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quando eu recebi o convite início de dezembro, mudou todo o planejamento. Eu já tinha feito um planejamento de mandato com toda a minha equipe de marketing, e isso mudou, obviamente, mas eu estou percebendo, nesses primeiros 30 dias, que o secretário-chefe da Casa Civil tem uma função muito parecida com a do deputado, que é elaborar o projeto de lei, é estar defendendo esse projeto de lei. Então, acredito que muitas das coisas que eu almejava como deputado vai dar para realizar com certeza como secretário-chefe da Casa Civil. Esses, então, foram os deputados aí do Partido Liberal, um deles trabalhando, então, no governo do Estado e o outro exercendo o mandato aqui na Assembleia Legislativa. Também na semana passada a gente teve a formação da nova mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa. O deputado Mauro de Nadal, do MDB, foi escolhido o presidente como primeiro vice-presidente e segundo os deputados Maurício Scudlark, do PL, e Rodrigo Minotto, do PDT. Primeiro secretária Paulinha, do Podemos. Segundo secretário Padre Pedro Baldiceira, do PT. Terceiro secretário Marcos da Rosa, do União. E quarto secretário delegado Egídio, do PTB. Marcelo, cada uma dessas funções
tem um trabalho diferente aqui na Assembleia Legislativa e também é importante para eles estarem participando dessa mesa diretora. O termo mesa diretora às vezes até suscita dúvidas, né? Mas por que chama mesa? Né? Porque aqui não é uma diretoria geral da Assembleia. Na realidade, é porque eles formam aquilo que seria a mesa responsável pela condução dos trabalhos administrativos e legislativos. Eles tanto atuam na questão, por exemplo, do trabalho principal da Assembleia, que é produzir leis, aprovar leis, fiscalizar os outros poderes, entre eles o Executivo, como também nas decisões que são necessárias para o andamento da Assembleia Legislativa enquanto órgão administrativo. Afinal, aqui há servidores, há orçamento, tem lugares que precisam fazer obra e tudo isso passa pela deliberação da mesa diretora, que é composta por 7 pessoas, como você disse, você citou as 7 pessoas, e cada uma delas tem funções específicas, né? O presidente é o chefe do Poder Legislativo, é aquele que, por exemplo, em caso de impedimento do governador e do vice, assume o comando do Estado. O primeiro e o segundo vice-presidente estão nessa função principalmente para substituir o presidente. E por aí nós temos, por exemplo, a função do primeiro secretário, que é uma função muito importante na recepção dos projetos que chegam na Assembleia. Ele é que recebe esses projetos e depois despacha para as comissões que farão a análise desses projetos. O quarto secretário, por exemplo, de Luana, ele tem umas funções bem burocráticas, né? Ele, por exemplo, controla o Diário Oficial da Assembleia, ele tem um poder, ele pode fiscalizar as obras que estão em andamento na casa, ele cuida também da corregedoria da casa, da ouvidoria, melhor dizendo, da casa. Enfim, cada um deles, são 7 cargos, mas cada um deles tem uma atribuição específica para aquele cargo para o qual foi eleito. Que pelos próximos 2 anos, a princípio, é o período de mandato dessa nova mesa diretora aqui na Assembleia Legislativa. E além da formação, então, dessa nova mesa diretora aqui do Parlamento, a gente também teve a oficialização de 4 blocos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, oficializando, então, a junção de alguns partidos políticos. Tem algumas regras, tipo o número de deputados tem que ser no mínimo 5 e no máximo 10 em cada bloco parlamentar. E essa união serve, na verdade, acho que para fortalecer o trabalho dos partidos aqui dentro do Parlamento, Marcelo. Para que os partidos tenham maior oportunidade, por exemplo, de ter mais espaço nas comissões, de ter mais tempo na tribuna para utilizar no horário dos partidos. Isso está previsto no artigo 19 do Regimento Interno da Assembleia e é algo que acontece nas outras casas legislativas. Como a Deluana disse, podem se juntar partidos desde que o número de integrantes desse bloco não seja menor que 5 e não seja maior que 10. Por exemplo, o PL, Deluana, tem 11 deputados. Ele não pode se juntar em bloco com mais ninguém. Ele vai atuar sozinho. Mas, como a gente pode observar, o MDB e o PSDB se uniram, formaram um bloco de 8 deputados. Nós também temos a união do PSD, do PTB e do União Brasil, que formaram um bloco de 6 deputados. Tivemos também o PT e o PDT com 5 deputados ao todo e ainda tivemos um último bloco do Podemos, do Novo e do Republicanos com 5 deputados. Temos o PP, o PL e o Novo, aliás, o PSOL, que estão, por enquanto, sem formar bloco. Como eu disse, o PL não vai poder formar pelo número de deputados que tem. O PSOL vai ficar com a bancada de 1 e o mesmo acontece aí. O PP, na realidade, tem 3 deputados, tem uma quantidade maior de deputados. Isso é uma forma de você tentar tornar mais fortes os blocos diante de um cenário pulverizado que a gente tem de partidos. São 13 partidos hoje com representação na Assembleia, um número recorde desde o início desde que acabou o bipartidarismo lá no final dos anos 70. Então, a gente teve a formação desses blocos parlamentares, também tivemos a eleição da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa na semana passada e hoje, a partir das 15 horas, a gente tem a leitura da mensagem anual do governador do estado para os deputados estaduais, uma mensagem que é uma determinação constitucional, está na Constituição do estado aqui de Santa Catarina e é um momento em que o governador eleito faz uma avaliação de como está a situação e também prevê, já fala um pouco sobre como vai ser o futuro desse mandato que está começando. Artigo 71 da Constituição Estadual, onde está prevista a leitura da mensagem anual. Antes do início dos trabalhos legislativos, aí as pessoas perguntam, mas a Assembleia já está trabalhando? Sim, mas aí é muito mais na questão, esse início dos trabalhos legislativos está relacionado à questão da tramitação de projetos, protocolar projetos, essas coisas, porque já tivemos a posse dos deputados e uma sessão ordinária na semana passada. Hoje, com a vinda do governador Jorginho Mello, a Assembleia marca de forma simbólica, vamos dizer assim, o início dos trabalhos legislativos. A partir de amanhã já teremos sessão
ordinária com expediente, com a elaboração, com a apresentação de projetos de lei, indicação, moção, tudo aquilo que é votado geralmente na ordem do dia. E nessa mensagem de Luana que o Jorginho deve trazer daqui a pouco, está principalmente a preocupação dele, a disposição dele, do governo dele, em trabalhar dialogando com todos os poderes, principalmente com o poder legislativo, afinal, ele pretende fazer algumas mudanças na estrutura do Estado, tem a questão da reforma administrativa, tem a questão, por exemplo, das bolsas de estudo para a faculdade gratuita, que ele prometeu em campanha, e tudo isso tem que passar pela aprovação da Assembleia. Exatamente, Marcelo. Lembrando que a leitura dessa mensagem anual do governador do estado começa então às 15 horas, vai ter transmissão ao vivo aqui pela TVA e também pelas redes sociais do Parlamento, como o nosso YouTube, Assembleia SC. E agora a gente conversa com o nosso representante das redes sociais aqui na Assembleia Legislativa, nosso colega Rony Ramos, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Rony, tudo bom? Olá, Delu, Marcelo. Olá, você que nos acompanha. Nós também teremos uma cobertura especial nas redes sociais da Assembleia, desde os primeiros momentos com a chegada do governador aqui no Palácio Barriga Verde, mostrando um pouco dos bastidores. Ele deve ser recebido aí por deputados que integram a mesa assim que ele chega aqui no Palácio Barriga Verde. Depois se dirige ao plenário para daí começar então a leitura. A partir desse momento a gente também vai ter chamadas no nosso Twitter e também pelo Instagram para essa transmissão ao vivo pelo canal da TVA, aí em sinal aberto também na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e pelo nosso YouTube, que já é praxe aqui o nosso sinal ao vivo, cobrindo aí os principais momentos importantes aqui do Parlamento. Também lá no nosso Facebook, no @AssembleiaSC, a gente também vai ter a live com a fala do governador, a expectativa para hoje à tarde, que também está sendo bem noticiada. A gente tem um card lá no nosso Instagram também, já chamando para essa transmissão, falando do horário e tal, e teve bastante repercussão e bastante curtida e compartilhamentos. Sim, é sempre importante a gente estar acompanhando, né, o que acontece aqui no Parlamento Catarinense. E além dessa transmissão ao vivo, a gente lembra também que essa cobertura que está sendo feita aqui pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa depois vai ficar disponível no YouTube e também na nossa agência de notícias com reportagens completas falando sobre como aconteceu essa sessão especial com a leitura da mensagem, o que foi dito pelo governador e quais devem ser então os próximos passos aí do Executivo aqui em Santa Catarina. Só lembrando, né, Deluana, essa sessão hoje é uma sessão especial, ela não é uma sessão ordinária e ela é exclusiva para a leitura da mensagem do governador. Não haverá discurso de deputados, não haverá votação de projetos. O governador utilizará a tribuna para fazer a leitura de sua mensagem. O presidente da Assembleia de Praxe, ele faz uma manifestação e aí encerra-se a sessão. Votação, discussão de projeto, utilização da tribuna pelos deputados só amanhã a partir das 2 da tarde. É isso, então, Marcelo, o programa Conecta vai ficando por aqui. Continue então com a nossa programação. Uma boa tarde para todos. Você acompanha a Assembleia nas redes sociais, @AssembleiaSC, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Até mais.